Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que me deixou meio sem entender quando eu entrei no serviço público. Isso lá em 2009, 2010, quando eu comecei a estudar a 8.112, eu aprendi uma coisa e quando eu entrei, alguns anos depois na verdade, eu vi uma coisa acontecendo e me deixou muito intrigado. O que era isso? Eu aprendi pela 8.112 que o servidor só pode ser afastado para doutorado, pós-doutorado, mestrado, se ele já for estável. E aí eu vi algumas situações de pessoas que ainda estavam no estágio probatório e conseguiam, e eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Lógico, eu vou falar a vocês direitinho quais são as situações que isso acontece, para quem isso acontece. Primeiramente, eu vou mostrar a vocês aqui o seguinte: de acordo com a 8.112, a gente vai ter lá no artigo 96A, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó. O servidor poderá, no interesse da administração, desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. Até aqui, tudo bem, né? Porque não está especificando se tem que ser estável ou não, se tem que ter passado os 3 anos ou não. Só que no parágrafo 1º ele fala o seguinte: ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, e aí vem, em conformidade com a legislação. Isso aqui eu estou falando da 8.112, certo? Em conformidade com a legislação. Então ele está dizendo que o dirigente máximo daquele órgão ou entidade, de acordo, em conformidade com a legislação vigente, e aí que entra o ponto importante, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê específico constituído para este fim. Beleza, então a gente está vendo aqui que o dirigente máximo, de acordo com uma legislação vigente específica, ele vai determinar se pode ou não. Vamos lá. E aí vem o que mata. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente, e aí grifo, né? Somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos ou no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado. Ou seja, de acordo com a 8.112, você só poderá ser afastado para mestrado após 3 anos, ou seja, cumprido o estágio probatório, e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório. Então, são 3 anos, mais 1 ano você pode se afastar para o doutorado. Lembrando que é um poderá no interesse da administração. E aí tem outras condições também, incluído, como eu falei, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de interesses particulares, de assuntos particulares, e também não tenham se utilizado daquela licença para capacitação. Então a gente tem várias condições que são colocadas. Aí vai complicando mais ainda. Nesse parágrafo 2º, né, como eu mencionei, ele está falando de programas de pós-graduação de mestrado e doutorado. No parágrafo 3º, ele fala para a realização de programas de pós-doutorado. Vai ser basicamente a mesma coisa. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos. A mesma coisa, né? Incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento nesse artigo nos 4 anos anteriores à data da solicitação. Ou seja, foi o doutorado, demorou 4 anos, então você tem que esperar mais 4 anos para poder pedir o pós-doutorado, né? O afastamento do pós-doutorado. Beleza, até aqui tudo bem. A gente viu o quê? Que, de acordo com a 8.112, não pode, né? No estágio probatório, você não pode pedir afastamento para cursar pós-graduação. Beleza, né? Então, esse afastamento para participação de programa de pós-graduação estrito sensu no país, ele no estágio probatório, ele é vedado de acordo com a 8.112. Só que, lembre-se que no artigo 1º ele falou em conformidade com a legislação vigente. E aí a gente vai para um outro panorama, que é algo, como eu disse a vocês, que eu vi várias vezes, né? Eu vi na minha época de técnico, eu via um professor chegar e com 1 mês o cara já ser afastado. Ele já conseguiu um afastamento para cursar o doutorado. E no IF também, eu entrei, eu acho que com 1 mês, 2, eu já vi alguns amigos que conseguiram. E aí eu ficava, cara, tá alguma coisa errada, né? Não é possível que essas instituições federais estejam fazendo essas coisas em desconformidade com a lei, ou seja,
um ato ilegal, né? Porque de acordo com 8.112 não pode. E aí, obviamente, eu fui pensar um pouco, peraí, como ele fala que é de acordo com a legislação vigente, deve existir alguma outra legislação bem específica para o cargo de docente que trata, né, que versa sobre isso. E aí eu fui lá em cima mesmo, em cima na lei 12.772, no capítulo 9, vai tratar dos afastamentos. E aí mata de uma vez por todas essa minha dúvida, esclarece isso, que eu acho que também é a dúvida de muitos de vocês, né, que vão fazer o concurso para técnico ou professor. Ah, para professor, será que tem mais vantagens? Veja aqui, ó. No capítulo 9 vai tratar dos afastamentos. Lá no artigo 30, né, ó, lá na 8.112, no artigo 96A. Aqui na 12.772 é no artigo 30. E ele vai dizer assim, ó, o ocupante dos cargos do plano de carreiras de cargos do Magistério Federal, sem prejuízo dos afastamentos previstos na 8.112, ou seja, ele faz uma referência a 8.112, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus para: inciso 1, participar de programa de pós-graduação estrito sensu ou de pós-doutorado, né? Até aqui tudo bem, né? Porque lá também fala isso. Só que aí vem a cereja do bolo. Independentemente do tempo ocupado no cargo ou na instituição. E aí pronto, acabou, já pode acabar o vídeo aqui, né? Então na 8.112 diz que tem que ter pelo menos 3 anos para você poder fazer o seu primeiro afastamento para a pós-graduação. De acordo com a 12.772, ou seja, para o cargo do plano de carreiras do Magistério Federal, que vai entrar universidades e o EBTT, né, que são os institutos federais, se você vai participar de programa de pós-graduação estrito sensu ou de pós-doutorado, independe do tempo ocupado, né? Ou seja, você pode estar no estágio probatório, né? Independe do tempo ocupado no cargo ou na instituição. Você pode entrar hoje, amanhã você já pode conseguir, caso haja essa possibilidade dentro da instituição que você vai trabalhar. No inciso 2, a gente vai ter o seguinte, ó, prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa pelo período de até 4 anos. Enfim, esse pedacinho aqui nem vai ser tão forte pra gente. Agora, lá no parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte: aos servidores de que trata o caput, será concedido afastamento para a realização de mestrado e doutoramento, independente do tempo de ocupação do cargo, e isso aí encerra a nossa discussão acerca disso. Por quê? Porque, de acordo com a 12.772, independente do tempo do cargo, desde que seja da carreira de magistério, né, seja ela BTT ou magistério das universidades, né, ou magistério superior, você tem direito, sendo docente, né, sendo participante dessa carreira do magistério, você tem direito a mestrado, doutorado, independente do tempo de estágio probatório. Obviamente que aqueles períodos têm que ser respeitados. Por exemplo, você ficou afastado para 2 anos para o mestrado, você tem que esperar 2 anos para poder pedir o doutorado depois, né? Então, são 2 anos, você fica de molho aí mais 2 anos, no 3º ano você já pode pedir. O que mais? Antigamente você já conseguia pegar os 4 anos, agora os afastamentos eles são de ano em ano. Você pede um, renova por mais um e tal, e assim vai. Certo? Então, basicamente era isso. Eu queria que você deixasse aqui no comentário se você já sabia dessa distinção entre essas duas leis, né? Na verdade, essa complementação entre essas duas leis, se você já tinha visto situações como essa também, e se ficava assim como eu, meu Deus, o que será que está errado aqui? Então, foi isso que eu quis trazer para vocês. Eu acho que é importante elucidar isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.